Bom, já iniciou a gravação, tá? O pessoal fechou a câmera, mas tá bom. Hoje, o nosso papo, né, nossa aula, é referente à próxima etapa da nossa construção do projeto, que é falar sobre a revisão bibliográfica. Então, na aula passada, a gente discutiu sobre a escolha do tema, né? E aí, depois de definido alguns tópicos, alguns temas, o próximo passo é ir para a literatura, ler, né, ver o que tem disponível de publicações sobre o assunto que você escolheu, para te embasar no assunto e para te ajudar na parte metodológica, na parte de objetivo e tudo mais. Então, hoje a gente vai falar dessa revisão que ela é bibliográfica, né? Não vai ser uma revisão estendida igual a revisão sistemática ou então revisão integrativa. Hoje a gente vai ficar na revisão bibliográfica, que é essa que a gente usa para se embasar para poder escrever o projeto. O conceito de revisão é uma análise, igual eu falei para vocês, detalhada. Esse detalhamento pode ser mais profundo ou mais raso, referente ao trabalho que já foi publicado, os trabalhos já foram publicados na área que vocês escolherem, né, do tema que vocês estão escolhendo estudar. Então, para que a gente faz isso? Para ver o que tem de atualidade, né, de conhecimento, para poder contextualizar a quem vai ler seu projeto de uma forma mais atualizada sobre o assunto, tá bom? Para que a gente faz uma revisão da literatura? Já falei um pouco, mas não só para poder se embasar e para poder escrever a literatura, ajuda na construção com algumas coisas. Por exemplo, evita abordagens infrutíferas. O que significa isso? Às vezes vocês estão com um objetivo de responder alguma pergunta, responder alguma lacuna do seu serviço, por exemplo, que alguém já deve ter publicado. E aí a gente não sabe se a gente não vai lá na literatura. Então, evita você ter que abordar algum assunto sendo que ele já foi publicado. A outra coisa, evitar repetições, né? De novo, é o mesmo exemplo. Ganhar perspectiva metodológica, que às vezes você está pensando em usar um questionário ou usar um protocolo, e quando você lê um trabalho parecido com o que você está querendo fazer, e aí, às vezes, aquele autor, ele faz uma metodologia um pouco diferente, que pode ser com menos custo, mais ágil, né, mais eficiente. Então, você ganha perspectiva metodológica. É fundamental tudo que você vai escrever, né? Tipo, você vai fundamentar tudo que você escreve, porque imagino que vocês já têm uma bagagem, né? Os residentes médicos e os multi, como já são formados, alguns já fizeram alguma residência antes, ou então já trabalhou no mercado, então já vem com uma certa bagagem, e que facilmente escreveria uma introdução sem precisar ler a literatura. Mas é bom você fundamentar, né? Por mais que você saiba um assunto, às vezes você dá uma atualizadinha naquilo que você já sabe, ou a forma que você escreve, ou você tem uma sensação que você vê que foi publicada, aí você vai e bota a citação lá. Então, isso que é o fundamental que você vai escrever. Revelar fontes de consulta, né? E autores consagrados. Então, você vai pegar trabalhos que reforçam aquilo que você está querendo fazer. Às vezes, se tiver trabalho importante, em grande revista, dá mais credibilidade para o que você está querendo falar e propor no seu projeto, por exemplo. Delimitar o problema da sua pesquisa, né? Então, às vezes você fala assim, eu quero estudar câncer de mama. Mas o que de câncer de mama? Eu não sei ainda, talvez olhar para marcadores. Aí, quando você lê a literatura, você sabe, então vou olhar para tal marcador porque é mais fácil, porque isso já faz no hospital, entendeu? Aí você dá aquela funilada e chega no seu objetivo. E ajuda também a procurar novas linhas de investigação, né? Então, para quem já tem alguma coisa estudando ou está querendo criar uma agora, igual a gente está fazendo, pode ser que você lendo, você crie um outro braço do estudo.
Ah, então eu posso fazer um paralelo, fazer 2 trabalhos, então vai da disponibilidade de cada um. Mas, enfim, resumindo, tudo isso que eu falei está englobado dentro da revisão da literatura. Por que que a gente faz isso? Quais são os pontos essenciais, né, de uma revisão da literatura? Se seu projeto envolve vários assuntos, todos devem ser abordados na revisão da literatura. Ah, então você vai estudar, de novo, câncer de mama em mulheres idosas, comparado com mulheres jovens que fumam, são fumantes. Dentro da sua contextualização, que é escrever a sua introdução, e por isso vai precisar ler, você vai ter que ler sobre mulheres idosas com câncer, vai ler câncer de mama, mulheres jovens, você vai ter que procurar artigos com mulheres jovens, câncer de mama, vai procurar fumantes em relação com câncer, entendeu? Então, vocês têm que ler separadamente cada um desses pontos que abrange o seu trabalho, para poder falar de cada um deles, de uma forma lógica, que cria um raciocínio lógico e tudo mais. Em relação à abrangência, né, tipo, eu li 30 artigos para poder escrever, mas isso não necessariamente está relacionado com profundidade, né, tipo, o que significa isso? Às vezes você não precisaria ler 30 artigos, talvez se você lesse 15 que fossem mais, que tocasse mais e responderia já ao seu assunto, você ganharia tempo, o seu trabalho ficaria um pouco mais direto, então tem tudo isso, tá? Ah, como é que faz isso? É prática, é começar a escrever, a ler e criar os seus sensos críticos de quanto que eu escrevo, o que faz sentido falar primeiro, ou o que eu elimino do que eu vou falar. Tudo isso é fazendo, gente. Não tem outra situação do que praticando com alguém mais experiente te orientando. Não esquecer de dar mérito a quem você consultou, tá? Fazendo as devidas citações. A próxima missão de vocês depois dessa aula, então, vai ser fazer a revisão da literatura e escrever uma introdução. Lembrar que vocês precisam citar tudo que vocês lerem, tá? E atentar para a apresentação, atualidade, pertinência e relevância das obras que você vai usar. Isso quer dizer, procurar coisas que tenham valor, né? Que são de revistas de impacto e tudo mais. Então, assim, eu falei mais de uma forma generalista, agora vamos falar de passo a passo, né? Então, aquilo que eu já falei lá presencialmente para vocês na aula, quando eu fui aí no Evangelho. Que é de onde eu começo e para onde eu vou, né? Então, o primeiro passo, para onde que eu começo? Antes de fazer a revisão, é definir o tema, né? Eu falei isso com vocês e foi a atividade que vocês fizeram antes de vir para essa aula. E depois de definir o tema, naturalmente vocês já vão pensando qual que é a pergunta de vocês, né? Qual que é o objetivo? Pode ser que eu pergunte aqui para vocês o objetivo de cada um, talvez vocês não tenham definido, mas vocês já têm uma ideia. Do que eu quero fazer, aí dali já é quase um objetivo, mas quem já tem um objetivo também, melhor. Então, defini o tema, estou escrevendo meu objetivo, definindo, né, o que eu quero, minha pergunta central. E aí o segundo passo é ir para a literatura, que é o que a gente está falando aqui hoje, né, fazer a leitura de artigos, de revisões do assunto que vocês escolheram, para poder escrever e embasar aquela etapa anterior. Embasar o tema e embasar o objetivo de vocês, tá? E onde é que vocês buscam isso? Livros é mais incomum, né? Artigos científicos são mais comum, dependendo para que vocês estão escrevendo o projeto, né? O projeto de vocês, por exemplo, a meta é um TCC. Então, vocês precisam, ao primeiro passo, mandar para um comitê de ética. O comitê de ética, ele não avalia tanto isso, sabe? Tão criterioso quanto a fonte que você está usando na sua revisão da literatura. Mas se você manda para um edital de um concurso, né? Eu quero ser professor da UFES, por exemplo. Eu quero mandar esse meu projeto para uma avaliação
da CAP, CNPq, então pode ser que nessas situações vocês precisam ter uma revisão mais formada por artigos do que livros. E portais, né? A gente vai falar mais para frente sobre os portais de como fazer a busca. E aí dentro desse segundo passo são esses portais aqui, PubMed, Bireme, Cielo, Cochrane. O portal CAPES é uma forma, o periódico CAPES é onde vocês podem baixar artigos de graça, mas é bem burocrático, você tem que fazer cadastros, milhões de passos e demora pra caramba. PubMed e Cielo são bancos de dados de revistas que às vezes são pagas, que você precisa pagar para baixar o artigo. Portal BBS eu vou trabalhar com vocês aqui hoje para saber como é que a gente busca isso lá. Cochrane é uma área mais médica. E tá aqui o SciHub, não sei se todo mundo conhece, mas o SciHub ele é uma plataforma que foi desenvolvida por uma holandesa ou escocesa, não sei, é uma europeia, que desenvolveu esse site que a gente chama de Robin Hood da saúde, porque ela baixa qualquer artigo de graça. A revista da Nature, que custa $50, você vai lá e baixa de graça. Ah, é contra a lei? É contra a lei. Essa mulher que gerencia o SciHub, essa Robin Hood da ciência, ela responde judicialmente. Então, ela sempre está tendo ações contra ela, milionárias, que ela tem que pagar multa. Mas ela sempre muda a extensão e aí fica no ar o tempo todo. Mas a gente mesmo, assim, todo mundo que eu conheço usa SciHub, tá? Então aqui eu coloquei o PubMed, que ele é mais completo. Se você digitar aqui no search câncer, vai vir desde a acetilação da proteína, de controle de ciclo celular, de célula cancerígena, até a parte de estudo randomizado de câncer, no uso da medicação. Então é um oceano de coisas que dá para você ir filtrando. E o SciHub, esse é a cara do SciHub. Então, como é que funciona? Você vem aqui no PubMed ou no Cielo, esses bancos de dados que eu falei, e encontra o artigo, e aí você... Ué, Vinícius, sou eu? É outro Vinícius. E aí você vai copiar ou o título ou o númerozinho que chama DOI do artigo e vai colar aqui e ele vai, aperta Open, ele vai aparecer para você fazer download de qualquer artigo, tá bom? Seja ele pago ou não. Então, o primeiro passo, definir temas objetivos, né? Essa pergunta central. Segundo passo, ir para a literatura, buscar informações para embasar o que você quer escrever sobre o seu tema. E para isso você precisa entrar em portais, banco de dados para baixar os artigos. E como é que você faz a busca? Você vai usar palavras-chave, né, que é o terceiro passo. Na saúde, as palavras-chave são chamadas de descritores. Aí agora eu vou fazer uma parte mais prática aqui com vocês. Pessoal, vocês podem me interromper, tá? A qualquer momento. Eu vou fazer uma simulação aqui nesses dois sites. Um é o Dex BBS. É um site que ele foi fundado e é gerenciado pelo OPAS, Organização Mundial e Pan-Americana de Saúde, Bireme. O que eles fizeram? Eles padronizaram as palavras-chave, né, que são os descritores. Porque imagina, por exemplo, dentro da cardiologia, um autor ia lá, escrevia um artigo e colocava como palavra-chave dor no peito. O outro cardiologista da mesma área publicava um outro artigo e ao invés de dor no peito ele colocava dor torácica. E aí o outro colocava infarto. E aí acabava que quando você vem digitar aqui, aí você tinha que ficar procurando, né, na base de dados. Ah, infarto, dor no peito. Então o que eles fizeram? Eles reuniram essas palavras-chave que os diferentes autores queriam dizer a mesma coisa, mas com palavras diferentes, e eles padronizaram. Então aqui é um banco de dados de padrões de palavras-chave, de descritores. Ah, mas para que isso? Para poder concentrar e otimizar as buscas. Além das buscas, otimizar também do seu trabalho ser encontrado mais facilmente, né? Porque quando a gente publica um artigo, a gente quer que as pessoas leiam e citem a
gente. Então, vamos lá. Vou fazer um teste aqui com vocês, igual eu falei, dor no peito. Será que no padrão aqui que a Birene construiu é dor no peito? Então, olha só, é dor no peito mesmo, tá? Você pode usar dor no peito, mas os alternativos, ó, o dor no peito, ele representa esses termos alternativos aqui, ó. Dor precordial, dor torácica, dor na região precordial, dor no tórax, tá? Então, só de você digitar dor no peito nas bases de dados, vai vir tudo que tiver dentro desses termos aqui, entenderam? Vamos fazer um outro teste. Câncer. Ah, câncer é muito generalista. Vamos fazer outros. Dor de cabeça. Cefaleia. Tá vendo? Então, talvez se você fosse buscar dor de cabeça como palavra-chave no PubMed, ou no Cochrane, você estaria perdendo algumas coisas que tá agrupadas aqui na cefaleia. Se você digita cefaleia, você vai ter uma busca mais refinada e mais efetiva, tá? Então, toda vez que vocês precisarem encontrar palavras-chave, definir palavras-chave, né, que no caso são descritores, para os trabalhos de vocês, ou para fazer busca de revisão bibliográfica, ou de qualquer outra revisão, passem primeiro no Dex BVS, encontre quais são os padrões de palavra-chave que vocês estão buscando, e aí sim vocês buscam. Então, vamos lá. Aí encontrei lá meu descritor, eu vi que ao invés de dor de cabeça é cefaleia, e aí eu venho aqui e vou buscar, então, a cefaleia. Então, aqui já é um base de dados, tá, gente? Igual o PubMed, igual o Cielo, e, de novo, é um portal que foi desenvolvido tanto pelos mesmos organizadores desse DEX aqui, ó, tá vendo? BIREM, OPAS e organizações de saúde. E eles fizeram, o que acontece? Quando você busca aqui, por exemplo, cefaleia, ele vai buscar em todas as revistas que tem na área da saúde. Então, tá vendo? Tem indexadores aqui, Medline, Lilacs, enfim. Vamos voltar aqui. Eu fiz uma busca de cefaleia, apareceu 61.501 artigos. Então, quem é que consegue ler 61 mil artigos, né, para uma revisão? Não dá. Tá certo que cefaleia é uma coisa mais ampla, mas, enfim, para dar o exemplo aqui, vai funcionar. Então, desses 61 mil, vocês vão filtrar. E aí, com a filtragem, vai ser uma coisa mais palpável. Então, ó, você vai procurar só texto completo. Vamos escolher os melhores indexadores, tipo Medline, Lilacs. Vamos pôr só esses dois. Se quiser, pode mostrar mais aqui, ó. Aí você vai encontrar mais indexadores, tá? E vou escolher só Medline e Lilacs, são dois indexadores bons, né? Bancos de dados. E aí, é cefaleia, mas eu consigo afunilar mais o assunto? Ah, eu quero cefaleia histamínica, essa parte eu quero mais. Eu quero analgésico e eu quero pós-punção dural. Tá vendo? Aí você vai filtrando. Ah, que tipo de estudo que você quer ler em relação ao que você está procurando? Ah, relatos de casos, revisão sistemática e estudo observacional. Aí eu quero na língua inglês e português. E nos últimos 5 anos, tá? Vamos ver. Olha só, de 6 mil, eu acho, né, que eu falei antes, virou 190. Aí, então, essa é a primeira filtragem. A segunda filtragem é ler os títulos. Ah, olha só. Ler Recurrence of Postdural. E aí, esse aqui não tem a ver, não. Clinical Symptoms of Androgen. Esse aqui tem a ver. Aí você vai selecionando. E aí, daquele 190, vai virar, sei lá, 50. E aí, dos 50, você vai ler só os resumos, que vai virar 20. Aí, você fazer uma revisão lendo 20 artigos é mais palpável do que 20 mil. Então, vocês entenderam? E aqui você pode clicar, ó, ele vai fazer o download, ó, texto completo. Aí você clica aqui, ele vai fazer o download do trabalho para vocês. Se caso for pago, né? Assim, eu cliquei e não baixou.
tem que pagar. Aí você vai lá no SciHub, que eu mostrei para vocês. E aí eu vou copiar o título. Essas propagandas. Aí eu venho aqui e copio o título. Ou esse númerozinho aqui, ó. DOI, tá vendo? O DOI é mais certeiro, assim. Aí você vai colar aqui e pedir para abrir. Ah, só porque eu estou mostrando deu errado. Vamos lá. Dá certo, tá, gente? É só porque eu devo ter colocado o DOI errado ali. Vou tirar esse número aqui, ó. Deixa eu DOI. Não. Enfim, eu dei um exemplo aqui ruim, mas funciona. Então, o que eu fiz aqui com vocês foi um passo a passo de como definir palavra-chave e como, depois que encontrar essas palavras-chave, né, os descritores, fazer a busca nos bancos de dados. Então, vocês vão filtrar, tá, gente? Senão é muita coisa para poder ler. E aí, o quarto passo tem a ver com você pegar aquilo que você baixou da rede, né, os artigos, e ler. Então, você precisa ler, mas eu sempre falo isso para os meus alunos. Leia com um senso crítico formado, porque nem tudo que o povo publica, se for de uma revista com fator de impacto menor, por exemplo, pode ser aquilo que o cara está falando tem um crivo menor, né? Então, às vezes, não é totalmente verdade. Então, questione o que você está lendo, leia avaliando, né? Tipo, será que isso aqui é verdade? Principalmente que vocês já são formados, já têm uma bagagem, igual eu falei no começo. E aí, para vocês pensar, para sintetizar o que vocês estão lendo. Que perspectivas originais você pode reunir acerca do tópico e não abordadas em nenhuma das referências? Então, tipo assim, do que você leu, pode ser que você vai trazer uma informação que vai agregar em relação a uma metodologia. Ah, vou fazer essa metodologia. Ou pode ser que você identifique que está faltando fazer uma coisa que você não tinha visto. Olha só, ninguém ainda conseguiu responder o que acontece com as mulheres grávidas na UTI com Covid grave. Como que prona a mulher grávida? Ninguém mostrou isso. Ah, será que eu posso fazer isso no serviço? Entendeu? Então você pode, às vezes, achar uma lacuna no que você está lendo. E essa lacuna pode ser o seu projeto. Você talvez não tinha pensado antes. Que aspectos importantes, fatos e opiniões se relacionam com o seu estudo? Há questões importantes que não foram abordadas, né? Que é o que eu falei aqui sobre as lacunas. À medida que for lendo, procure temas, questões, pontos comuns entre os vários autores. Então, assim, aquilo que eu estava falando do que vocês leem, não necessariamente tudo é forte, né? A relevância. Se você separa, sei lá, 5 autores para ler, os 5 falando de um mesmo tema, e aí você vê que o que o autor 1, 3, 4 e 5 falam são coisas que uma coisa reforça a outra, ou seja, essa coisa que eles estão falando dá mais chance de você acreditar que é verdade, entendeu? Isso serve, então, para reforçar o que você está querendo falar. Agora, quando 5 autores e os pontos divergem demais, aquele assunto ele ainda não é muito forte, então pode ser que seja o seu tema de trabalho, o que está divergindo. E por aí vai. Os pontos comuns identificados apontam exatamente o que não poderá faltar na sua revisão, né? Então, um ponto comum é aquilo que você tem que escrever no seu trabalho, com certeza. À medida que vai lendo, preste atenção às citações que podem ser importantes na apresentação da sua revisão. Então, se você cita trabalhos importantes e autores importantes, quem lê seu trabalho vê que seu trabalho ele tem mais credibilidade. Gente, isso que a gente está falando serve também para escrever introdução de artigo, tá? Isso fica mais forte ainda quando é um artigo, porque você vai mandar para uma revista, os revisores vão ter que analisar, e aí essas dicas aqui ficam mais fortes ainda. Um projeto é menos, porque quem vai ler o projeto geralmente é uma banca de um edital ou é uma banca de comitê de ética, que eles não são tão criteriosos para essa questão de citações.
E aí registre exatamente cada referência bibliográfica, tá? Deixe guardado, crie uma organização de pastas para você lembrar onde é que está, para poder fazer a sua introdução. Para cada livro ou artigo que você lê, escreve um breve resumo, tá? Porque hoje vocês vão estar lendo, né? Na próxima aula vai ser um atendimento, aí eles vão chegar, me mostrar, a gente vai discutir, pode ser que vocês escrevam alguma parte da introdução, e aí, não necessariamente vocês vão ter colocado já a citação, mas aí guarda numa pastinha, faz um resuminho de cada coisa, porque senão você vai ter que ler tudo de novo, sabe? Coisa que você leu hoje, daqui 15 dias, você não vai lembrar de onde você tirou aquele parágrafo da introdução. Então, faz um resuminho, faz um código para você lembrar que aquele parágrafo que você escreveu tem a ver com o artigo 1 da sua pasta, tá? Isso facilita. E aí a grande pergunta é assim, que me fazem, quando que eu paro, né? Tipo, quantos artigos que é suficiente para eu ler para poder ter uma revisão boa, né? Tudo que eu leio eu tenho que citar? Não. Tudo que eu leio eu tenho que pôr no meu trabalho? Não necessariamente também. E quando que eu sei que já está suficiente, que eu não preciso mais ler? Né? Então, não tem uma receitinha de bolo para isso, para falar, ó, leia tantos e aí quando, sei lá, não existe uma resposta para isso de um tipo receita de bolo. Geralmente, quando você tem uma sensação de que já leu aquilo, sabe? Você vai lendo, lendo, aí chega uma hora que fala assim, não, eu já li isso aqui, é a hora de parar. Ou então você leu e já está e que está escrevendo a sua introdução e já está contextualizado o seu tema, mas falar, não, eu já estou seguro do que eu vou fazer, já estou contextualizado e eu já tenho material suficiente para escrever meu trabalho. Então aí você também já pode parar, tá? Então isso, como é que vocês vão fazer isso? Junto comigo, né? Vocês vão escrever, eu vou dando as dicas, aí quando eu ler eu vou falar, ó, tô sentindo falta disso aqui. Aí vocês vão me contando se vocês já leram, deixaram de ler, tá? E aí, o que eu vou fazer aqui com vocês agora é também uma parte mais prática, que é mostrar um trabalho, uma introdução, porque a missão de vocês, depois dessa aula, é escrever uma introdução ou já um draft, né, um rascunho da sua introdução. Eu peguei aqui de uns meninos da graduação, lá que eu dou aula, que eles escolheram falar sobre trombose venosa profunda associada ao uso de anticoncepcional oral. Aí eles acabaram estratificando em acadêmicas da medicina da faculdade só porque elas acham interessante lá falar das meninas da medicina. E aí fizeram um resuminho, a gente vai ter uma aula de resumo. Essas palavras aqui, esses descritores, elas buscaram lá, igual eu contei aqui para vocês. E aqui foi a introdução. Então, como que a gente escreve uma introdução? Né? Deixa eu ver se aqui nos meus slides tem alguma coisa. Continua. Ah, tem continuação. Mas eu vou mostrar ali a introdução. É curtinho, tá, gente? Não assustem, não. Então, depois de você escolher o tema, já sabe mais ou menos a sua pergunta, já fez lá a busca, né? Definiu o seu descritor, a sua palavra-chave, buscou alguns artigos e leu. Agora é a hora de sentar e escrever a introdução. Eu vou ler aqui rapidinho, não vou ler tudo, mas só para vocês entenderem o contexto. Ó. Após a Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos, houve um aumento importante na taxa de natalidade, com a necessidade de conter o crescimento populacional, o desenvolvimento de métodos contraceptivos foi impulsionado. Então, esse grupo aqui resolveu começar a contar a história de uma parte histórica, né? Tipo, parte epidemiológica. Então, no ano tal, nasceu, então, os contraceptivos, e hoje em dia, cerca de 25% da população brasileira utiliza anticoncepcionais, enquanto disponíveis no mercado e tudo mais. Então, dando uma contextualizada de história. O mecanismo de ação. Então, eles já entraram no mecanismo de ação. Deste fármaco tem finalidade de bloquear a ovulação, inibir os hormônios FSH e LH, blá, blá, blá. Todos os anticoncepcionais também liberam hormônio, tem efeito colateral e tudo mais. Vários estudos epidemiológicos demonstram que é maior risco, então eles falaram de como nasceu o anticoncepcional,
de como que é hoje o cenário, qual que é a função, né, a parte mais técnica, como é que funciona o mecanismo de ação. E foi falar em relação ao risco do uso do anticoncepcional, baseado nos componentes que eles têm, os tipos de anticoncepcional, né, o contraceptivo, e chegaram a falar da trombose venosa profunda, porque eles foram afunilando, tá vendo? Então eles falaram de uma forma mais geral, passou pelo mecanismo, os dados epidemiológicos, e aí os tipos, falou dos riscos, e os riscos tinham a ver com trombose. Aí eles começam a falar da trombose venosa profunda, que o que é, como que acomete, né? E aí, baseado nisso, a proposta do projeto é investigar o surgimento ou predisposição de quadros de trombose em jovens acadêmicos de medicina do Espírito Santo que fazem uso irregular de nutrição. Então, vocês entenderam o tom da escrita da introdução? Ah, precisa ser assim, falar de uma forma, começar pelo epidemiológico, depois passar pela ação. Não, você pode escolher falar do agravo, né? Então, a trombose venosa profunda é uma doença que blá, 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 está relacionado a tal situação, e inclusive anticoncepcional. Então, você teria uma outra forma de conduzir, mas você sempre tem que escolher um fluxo de ideia, tá? Na hora de que, para quem lê. Então, você sempre escreve pensando em quem está lendo. O cara que está lendo aquela introdução ali, se a gente cortasse essa última parte aqui, a gente já saberia que o trabalho ia falar sobre trombose venosa profunda, né? Em mulheres que usam anticoncepcional. Só de ler a primeira parte. Então, eu fiz o inverso aqui, né? Eu já mostrei o produto e como que é, então, montar uma introdução. Aquela estrutura que vocês leram ali comigo agora, ela basicamente tem que ter o problema, a justificativa e o objetivo do trabalho, tá? E isso tem que estar tudo atrelado com as referências, né? As citações. O exemplo que eu dei aqui para vocês, ó, esse númerozinho aqui é uma citação numérica, tá? Então, ao longo do texto, eles vão falando e vão colocando as citações aqui. Mas como assim o problema? Você não vai escrever o problema é... Não. Quando você fala que, por exemplo, nesse exemplo que eu dei aqui do grupo, quando você fala que o anticoncepcional ele age de uma certa forma que causa trombose, isso já não é... o fato dele causar trombose é um problema. Então, o problema é esse. Eu não escrevi que o problema é esse. Só, quem lê já entende na entrelinha. A justificativa. Por que você quer analisar, então, a incidência disso nas meninas de medicina? Porque o uso de anticoncepcional prejudica a saúde em alguns casos, e a gente vai avaliar se nos casos das meninas da medicina também faz jus. Então, é uma justificativa na entrelinha, de novo, entendeu? E o objetivo é isso aqui, ó, a proposta do trabalho é investigar o surgimento, lá. Então, quando a gente lê, tem esses 3 pontos aqui que eu estou falando, tá? É necessário ter. Às vezes você pode pôr definições, importância, mas não é essencial. O que é essencial é ter o problema, justificativo e o objetivo, igual eu falei para vocês. Aí um teste igual eu falei lá, se você pegar esses 2 pontos aqui, que nesse exemplo que eu dei, é até esse parágrafo, antes de falar da proposta, se eu tirar isso aqui, ó, e dar para qualquer pessoa na área da saúde ler e falar assim, qual é o objetivo que você acha que é desse projeto? Assim, com a maior parte das pessoas que eu perguntar, com certeza vai falar, alguém que quer estudar a trombose venosa profunda em mulheres que usam anticoncepcional. Isso é fato. Então, quando você faz isso e você já descobre o objetivo, é porque sua introdução tá boa, tá? Se você der para alguém ler e a pessoa ficar, não tem nem ideia do que é o seu objetivo, então senta e reescreve, porque tá ruim. Uma grande dificuldade que o pessoal tem de escrever, que às vezes não tem experiência, é escrever o texto de uma forma meio psicografando, né? Digamos assim. Eu vou começar um texto e vou sair escrevendo. Como é que eu leio? Eu falo que está no artigo do cara lá e escrevo aqui. Nascer de mim, assim, é algo que precisa de dedicação, prática e às vezes talento. Tem gente que às vezes nasce. Sabendo escrever assim bem, igual jogar bola.
Mas, enfim, aí eu sempre dou essa dicasinha aqui para quem quer começar a escrever e às vezes não tem experiência, que é parafrasear. O que é parafrasear, gente? É interpretar através de paráfrase, é expor detalhadamente. O que significa isso, gente? Significa eu pegar uma coisa que está escrita ali, colocar na minha frente e reescrever aquilo com as minhas palavras. Tá? Ah, isso faz virar meu? Não. Por exemplo, se eu falo, a Terra é redonda. Fui eu que descobri que a Terra é redonda? Não. Eu só o jeito de escrever diferente do cara lá, que é meu. Mas a informação é de quem? Do cara que descobriu a Terra redonda. Então você vai citar o cara, tá? Vou dar alguns exemplos ali na frente. Então você vai ler, interpretar os textos. Então você vai ler um artigo lá. Na introdução você viu que é uma coisa importante. Repete entre os autores o que eles escrevem. Essa parte eu vou escrever na minha introdução também. Então essa parte eu posso copiar e colar ali do autor fulano. E aí o que eu colei aqui, eu reescrevo do meu jeito e cito. Aí tá aí já a construção da sua introdução, tá? Não sei se eu estou me fazendo entendido, mas é mais ou menos assim a dica que eu dou para vocês. Emanuel, tá aí? Aqui. Tá. O que eu vou pedir, assim, na verdade, assim, eu vou dar um tempinho aqui para vocês lerem essa informação que está nesse slide. Todos leem, por favor, que depois eu vou perguntar para alguém. O Manuel vai ser um para ver o que ele entendeu desse texto. Não, mas de uma forma bem simples, não estou avaliando, não estou nada. É para ver e falar quem entendeu. Pode ler em silêncio aí, para vocês entenderem. É tipo uma reportagem. E aí depois vocês me explicam o que é que vocês leram, tá bom? Vou dar um tempinho aqui de 1 minuto ou 2. Todos leram? Bom, vamos lá? Emanuel, o que você entendeu desse texto? Cientistas desenvolveram um útero artificial e com o objetivo de ajudar a prematuros, a prematuros a se desenvolverem completamente. E aí eles utilizaram também uma bomba acoplada ao cordão umbilical para oxigenar o líquido amniótico, no caso artificial. E Certo. Escolhe alguém aí do seu lado para falar também. Explica como você chama. Bruna, Bruno, explica pra gente também o que você entendeu. eu entendi
vi, né, que a Universidade de Filadélfia está desenvolvendo essa pesquisa, fazendo, né, testagem em animais. Ai, queria ter falado do primeiro. Não, pode falar, pode repetir o que ele falou. E aí, nessa pesquisa que eles estão desenvolvendo, tiveram resultados satisfatórios, porque os animais que foram testados, eles conseguiram desenvolver tanto o pulmão quanto o cérebro, mas essa pesquisa ainda vai demorar cerca de 10 anos para ser aprovada, né, para dar tudo certo, porque ainda estão na fase de testes. Isso aí. E aí, nessas duas falas, se eu for perguntar para cada um que está assistindo a gente, cada um vai ter uma explicação do seu jeito, não é? O Emanuel falou no nível de detalhamento, diferente do que, como que você chama mesmo? Bruna. Do que a Bruna falou. Então, a Bruna falou alguns detalhes que o Emanuel não falou e vice-versa. E talvez outra pessoa que eu perguntasse também. Isso é parafrasear. A gente faz paráfrase o tempo todo. Algumas delas a gente chama até, tem um nomezinho, chama fofoca. Então, quando você lê o jornal de manhã, o STV, e aí você chega no seu trabalho falando, pô, você viu o cara matou a mulher, jogou na água, não sei o quê. Aí o outro, e falta... Então, assim, quando você conta, a gente faz isso o tempo todo, a gente parafraseia o tempo todo na nossa vida quando a gente se comunica. E a dica que eu estou dando para vocês é fazer isso na revisão. Então, vocês vão estar com 5 artigos na mão, 5 introduções lá do seu tema, faz um recorte, pega um pedaço da introdução de um pedaço da introdução do outro, copia e cola, faz um retalho no seu arquivo do Word e sai lendo e reescrevendo. Então, pode ser um exercício do tipo... Pode ser um exercício do tipo você sentar com o gravador e ler e depois explicar para o gravador e depois ir ouvindo e escrevendo. Ou você lê, entende e explica do jeito que a gente fez para o seu colega vai escrevendo e no final você vai citar todo mundo, lógico, mas você vai ter a sua introdução escrita, entendeu? Esse é um exercício legal de fazer. E às vezes não está muito embasado. Oi. Isso se baseia também, por exemplo, nos artigos de revisão sistemática, meta-análise, que tem mais de 2, 3 pessoas que analisam os textos antes de fazer a pesquisa, né? Não entendi sua pergunta. Por exemplo, na hora que você falou, por exemplo, a minha interpretação é diferente da de Bruna ou de outra pessoa. Então, por isso que na revisão sistemática, por exemplo, ou na meta-análise, a gente tem mais pessoas para analisar, às vezes, o mesmo artigo e saber se ele se encaixa no caso. Isso aí. O que você está falando é que a metodologia de se escrever uma revisão Isso. um pouco mais robusta, né? Não a bibliográfica, mas eu quero fazer uma revisão sistemática. Aí sempre tem que ser lidos aos pares, né? No mínimo. Então, todo mundo lê, depois senta, todo mundo discute, e aí para não ter viés, né? Para ter essas diversas interpretações. É isso aí mesmo. Mas então fica essa dica para vocês, para poder escrever a introdução, tá? Esses slides aqui, eu não vou falar porque é o exercício que eu já fiz com vocês agora, de vocês lerem e explicar. E aí a gente encerra aqui, que esse slide mostra da onde que eu consultei, né, tudo isso, que é a ABNT. E se vocês tiverem dúvida, essa aula vocês podem tirar agora, lógico, vou abrir perguntas, mas também vai ter o fórum lá no Ava, que vocês podem abrir e deixar o chat lá escrito a dúvida, ou me mandar por e-mail, WhatsApp. Mas o que vocês precisam fazer agora é buscar artigos do tema que vocês escolheram, ou ler artigos de temas para poder encontrar objetivos e escrever uma introdução para a gente, tá? Próxima aula eu vou fazer atendimentos, então eu vou estar aí no Hospital Evangélico e vou estar online também, tá? Para quem não conseguir ir até o Hospital Evangélico. E vou atender vocês um a um para vocês me mostrar o que vocês leram, se ficou alguma dúvida,
o texto que vocês fizeram, aí eu posso ler junto, dar palpite, reescrever, aí é uma oficina, tá bom? Aí eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta do que a gente conversou aqui hoje, para poder fazer agora. Acho que não, né? Acho que agora é praticar. Então, eu vou deixar essa aula gravada, vou parar de gravar aqui e vou subir essa aula gravada lá no AVA, tá? Então, já vai ter a aula do ano passado e aí vocês vão ter a aula de agora também, caso tenha dúvidas, se quiser assistir de novo para ouvir alguma coisa que eu falei. E se mesmo assim ficar dúvida, não hesitem em me mandar mensagem e tirar, seja pelo Zap, fórum ou e-mail, tá bom? Vou parar aqui de gravar.